Olá pessoal, esse vídeo aqui eu vou falar sobre algo que pode trazer insatisfação à parceira e principalmente ao homem. Estou falando sobre o pênis torto, sobre a doença de Peyronie e principalmente sobre o agravante do ângulo de ereção com o passar do tempo. Bom, é indispensável que o homem se preocupe com o ângulo de ereção, né? A ereção, quando nós somos jovens, a ereção ela vem com mais força, com mais potência, com mais irrigação, há algo inerente, porque nós somos jovens. Porém, com o passar do tempo, se você não cuidar desse aspecto da sexualidade, com o passar do tempo vai caindo, vai havendo um declínio do grau de ereção. Isso se dá através de vários fatores, principalmente pelos maus hábitos, principalmente pela falta de atividade física e principalmente pela falta de atividade física na região. É por isso que o nosso trabalho é tão importante, né? Que o pompoarismo feminino, por exemplo, ele evita o prolapso da queda de útero, queda da bexiga, da flacidez vaginal. E o pompoarismo masculino, ele vai evitar essa flacidez, ele vai evitar essa queda de ângulo de ereção. Onde isso é mais agravante, né? Onde que isso se dá mais precisamente, por exemplo, a doença de Peyronie. A doença de Peyronie é uma curvatura acentuada do pênis, né, em direção ao solo, ok? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: quando a pessoa sofre a doença de Peyronie, é muito importante que procure um médico, procure um urologista, porque ele aliás, há soluções para esses casos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode prevenir a queda de ângulo de ereção. E é muito simples de prevenir. Basta você ter conhecimentos técnicos na área. Principalmente técnicas de pompoarismo, técnicas indianas, técnicas japonesas, técnicas árabes, que estão descritas no livro Potência Sexual Masculina, pompoarismo, a ginástica do Kama Sutra. Então, se você quer evitar a queda de ângulo de ereção na sua vida, pratique o pompoarismo masculino, pratique atividade física, mas principalmente a ginástica sexual do Kama Sutra, principalmente aquela ginástica que vai prevenir a queda do ângulo de ereção. E isto tem vários, existe vários aborrecimentos. Primeiro, quando o ângulo de ereção cai, a probabilidade de você atingir o ponto G da parceira é reduzida. É o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro aspecto negativo. O segundo é sinal de que está havendo pane, vamos dizer assim, está havendo uma falta de irrigação sanguínea adequada. Isso muitos fatores. Má alimentação, tabagismo, alcoolismo. Então ela reduz a circulação sanguínea nessa região. Não só nessa região, mas como em todo o organismo. Então, isso é só o segundo fator. O terceiro fator, por incrível que pareça, isso já foi pensado há milênios atrás, principalmente pelos taoístas, né? Pelos médicos da corte na antiga China, que quando o ângulo de ereção vai caindo, isso quer dizer o seguinte, que a sua saúde vai ficando cada vez mais frágil, por um motivo muito simples. Porque o chakra básico está onde? Está nessa região, está no períneo, o chakra básico. Depois vem lá o segundo chakra, o chakra da sexualidade. Depois vem o chakra do plexo solar. Então, isso quer dizer o seguinte: essa região ela está frágil, ela está flácida. E isso vai refletir na saúde como um todo, mas na saúde geral do corpo. E vai além, não só na saúde do corpo, até na saúde mental. Porque até mesmo para pensarmos, até mesmo para refletirmos, até mesmo para estudarmos e trabalharmos, nós precisamos de energia sexual. E se essa energia sexual não está sendo trabalhada, não está sendo, vamos dizer, bem gerida, bem gerenciada, o que vai acontecer com o nosso organismo? Pode haver um envelhecimento precoce.
E por isso que algumas pessoas envelhecem mais precocemente, outras nem tanto. Pode estar ligado também à biologia da pessoa, pode estar ligado a vários fatores genéticos. Porém, esse é um dos fatores mais importantes para a manutenção da saúde, do vigor, não só do vigor sexual, como do vigor físico e do vigor mental. Então, pense nisso. O sexo, uma boa ereção, um bom ângulo de ereção está ligado a um bom ângulo de visão, a um bom ângulo de visão física, de visão mental. Então, os taoístas já pensaram isso há milênios, e esse vídeo retrata sobre isso. Para quem quer saber mais, busque uma literatura adequada. Os nossos livros, eles ensinam a como você manter e como você não só manter o ângulo de ereção, como aumentar o ângulo de ereção. Aumentando o ângulo de ereção, você aumenta a sua saúde. É óbvio, qualquer urologista, qualquer médico sabe disso. Só que a gente temos que ser honestos, você tem que refletir, você tem que pensar sobre o assunto, você tem que cuidar-se de quem? De si. Não adianta você só cuidar da sua máquina, do seu carro. Você tem que cuidar da sua principal máquina, que é o seu corpo, que é o seu templo sagrado. Não caia em fórmulas, vamos dizer assim, simplistas, fórmulas enganadoras. Tem pessoas que vendem cirurgias, aumento de pênis, aumento de ângulo de ereção, a peso de ouro. Mas isso não é o melhor caminho. Esse é um caminho paliativo. Pense em você, pense numa literatura adequada, procure o seu médico e procure conhecimentos que te levam a manter-se mais saudável, mais feliz sexualmente. O seu corpo agradece, a sua mente agradece, a sua parceira agradece. Um abraço a todos. Carlos Kadosh.